Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede e podemos voltar a falar com cada um de vocês para trazermos mais um comentário sobre uma de nossas lições. Eu louvo a Deus porque Ele tem nos abençoado de uma maneira poderosa e eu creio também que é abençoado aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, pois nós sabemos o quanto é importante nós sermos edificados através da sua palavra. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Reitero aí o convite para que todos continuem acompanhando esse trabalho, levando outros a também participar e acompanharem esse trabalho, para que assim mais pessoas sejam edificadas por meio da Santa Palavra de Deus. Nesse momento nós iremos estar trazendo comentários em torno da lição de número 4, de 23 de julho de 2017, desse terceiro trimestre das lições da CPAD. Na semana passada nós postamos um vídeo que girava em torno da lição número 3, um tema muito complexo, que falava exatamente sobre a Santíssima Trindade e um só Deus em 3 pessoas. Na ocasião nós mostramos o desafio que é estudar esse tema e a necessidade de ponderarmos questões que envolvem as discussões em torno desse tema. A lição de hoje é também uma lição muito importante, como as demais, guardada aí a proporção também da complexidade, tanto dessa lição, que vai girar em torno de estudar a pessoa de Jesus Cristo, quanto também da próxima lição, que é estudar a pessoa do Espírito Santo, que também é uma lição muito complexa, uma vez que a figura do Espírito Santo, na minha concepção, dentre aí as figuras da Trindade, é a mais difícil de se estudar. Pela própria questão da ideia do Espírito Santo, que muitos têm como sendo apenas um poder, apenas uma força, e para muitos tornam tanto quanto difícil entender o Espírito Santo enquanto uma pessoa. Mas a lição de hoje ela nos apresenta, o título da lição é O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então este será o título da lição que nós estaremos meditando neste momento. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no livro de João, capítulo 14, versículo de número 6. Nós temos aqui então palavras de Jesus falando, dando testemunho ao seu próprio respeito. Quando ele diz, em um dado contexto, que ele era o caminho, e é interessante aqui o uso do artigo definido, que expressa exatamente descarta, melhor dizendo, toda possibilidade de ver um outro meio, um outro caminho, a não ser o único caminho que é Jesus. Então, quando Jesus usa da expressão eu sou o caminho, ele não está dizendo que ele é um caminho, ele está dizendo que ele é o caminho, ele é o único caminho. Então, o único meio do homem chegar-se a Deus é só através de Jesus Cristo. Então Jesus afirma, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. São 3 elementos fundamentais dentro da orientação humana, que é exatamente Jesus, ele é o caminho fala exatamente de acesso, de uma jornada a ser trilhada para que se chegue a um objetivo, e aí Jesus ele se apresenta como sendo o caminho. Também ele se apresenta como sendo a verdade. Em toda a história da humanidade, o homem sempre, uma das questões que sempre incomodou o ser humano, é conhecer a verdade, é estar em busca da verdade. E no mundo espiritual, Jesus coloca que ele é o caminho para chegar a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ou seja, andar nele. O homem tem a convicção de que chegará até Deus, porque ele é a verdade. E também ele é a vida. O homem afastou-se de Deus
ele carece de vida espiritual, de vida eterna, e Jesus, ele é a própria vida. Ou seja, ter um encontro com Cristo é encontrar exatamente o caminho que leva o homem a Deus. É encontrar a verdade que leva o homem a Deus. É encontrar a verdadeira vida que restaura, que restitui, que recupera a vida espiritual que o homem perdeu por meio do pecado. Então Jesus, ele é tudo isso. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E aí ele continua na sua afirmação: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém chega a Deus, ninguém chega aos céus a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Então esse é o texto áureo, o texto ouro da lição dessa semana. A nossa verdade prática nos apresenta. Aqui nós temos uma profissão de fé do cristão. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, e o único Salvador do mundo. Ou seja, Jesus Cristo, nós cremos que ele é o Filho unigênito de Deus, ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem, e isso se deu pelo processo da sua encarnação. E ele é o único Salvador do mundo. Então esses são os elementos que fazem parte da nossa profissão de fé. Estarei lendo então a leitura bíblica em classe. É uma leitura muito rica, que está no livro de João, capítulo de número 1, os versos de 1 a 14. É um texto bastante conhecido e que vale a pena nós refletirmos um pouco nesse texto para nós entendermos melhor o comentário da lição. Então aí logo no primeiro verso do capítulo de número 1 de João, nos apresenta o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos aqui uma referência a Jesus como Verbo, e o texto ele apresenta exatamente que no princípio, ou seja, antes que houvesse qualquer coisa, antes que o próprio mundo fosse criado, Jesus já existia, porque ele é eterno. Jesus enquanto Deus, não enquanto homem, é claro. Então nós temos aqui que no princípio ele era o Verbo, ele era o Logos, ele era a palavra. E essa palavra, esse Verbo, estava com Deus. E o Verbo era Deus. É um texto muito rico, muito sugestivo e muito emblemático, que nos mostra Jesus como sendo o Verbo, como ele estando com Deus e ao mesmo tempo ele sendo o próprio Deus. Eu creio que nós a essa altura não estranhamos mais a profundidade desse texto, uma vez que no vídeo anterior eu mostrei que analisar a Trindade, analisar um Deus trino, é algo muito complexo. E esse texto, exatamente, ele vai ao encontro dessa complexidade. Jesus sendo o Verbo, esse Verbo estava com Deus, como sendo um outro ser, e ao mesmo tempo esse Verbo, esse ser, é o próprio Deus. Depois estarei trazendo um comentário mais especificamente sobre essa questão do verbo, do logos, mas vou estar lendo a leitura em classe e depois eu volto para um comentário mais especificamente aí do versículo 1 para nós entrarmos no comentário da lição. O verso 2 então: estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo. Então lendo o verso 1 só para nós contextualizarmos, o verso 1 então nos diz: no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mostrando aqui o poder de Jesus, o poder do Verbo, o seu poder criativo enquanto Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui nos mostra o manifestar de Jesus, o Verbo que se fez carne, que é a luz do mundo. Ele se manifesta nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. As trevas o rejeitaram. Verso de número 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, por meio do testemunho de João, que veio preparar o caminho de Jesus, que foi o precursor de Cristo. Não era ele a luz, quem? João o Batista. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, a luz que seria Jesus, do qual João dava testemunho. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Muito interessante esses dois textos. Verso 11, vou reler. Veio para o que era seu. Nós sabemos que o povo escolhido, a nação escolhida por Deus, foi exatamente Israel. Então Jesus veio para o que era seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. E aí o verso de número 12 nos afirma: mas a todos quantos, esse todos quantos refere exatamente tanto a judeus que o receberam por meio do arrependimento, quanto a questão de todos os gentios para os quais não era a promessa. Os gentios, eles deveriam, no plano de Deus, certamente, eles seriam alcançados por meio da nação eleita, da nação escolhida, que era a nação de Israel, mas essa rejeitou a Jesus. Então o verso 12 afirma exatamente isto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, deu-lhes o direito que eles não tinham. Mas uma vez que receberam a Jesus como seu Salvador, eles passam a ter o direito, o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. O verso de número 13. Os quais, esses que creram, esses que abraçaram a fé, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nasceram da vontade de Deus, nasceram espiritualmente em Cristo. O verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos no princípio, no primeiro verso, que nós lemos aí do capítulo 1, que o primeiro verso, ele diz exatamente, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É interessante essa narrativa, que no primeiro verso, Jesus, ele é apresentado como sendo o Verbo, como sendo o próprio Deus. E aí no verso de número 14, a narrativa encerra apresentando Jesus como homem. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, ele se manifesta, ele vem com a finalidade de restaurar o homem, como nós vimos aqui no decorrer da leitura, que ele veio para dar testemunho
da luz, ele era a própria luz, a própria vida. Ele veio para tornar o homem de volta a Deus, para que ele fosse recebido como filho adotivo, como filho espiritual de Deus. E para que isso acontecesse, exatamente se cumpre o que está no versículo de número 14 desse texto. Então, primeiro texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, está em Jesus Deus. E no verso 14 nos afirma: e o Verbo, que era Deus e que é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, o único Filho, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse é um texto basilar, é um texto ímpar, fundamental, que nos mostra exatamente Jesus, Deus, como sendo esse Logos que estava no princípio, mas que para resgatar o homem de volta para Deus, ele se torna carne, que é exatamente o que nós conhecemos como a encarnação do Verbo. Chamando a atenção para a ideia de Jesus enquanto o Verbo, enquanto o Logos, quero trazer algumas informações que eu julgo serem necessárias para nós entendermos um pouco sobre a ideia, o conceito da expressão Verbo, o Logos, de uma maneira um tanto quanto mais filosófica, mais aprofundada. Então, alguns comentários que eu trouxe aqui, com base no dicionário de filosofia de Nicola Abagnano, que esse dicionário ele trabalha com conceitos filosóficos de uma riqueza muito grande. Então nós temos aqui, segundo esse dicionário, o conceito do que significa Logos. Então Logos, segundo o dicionário, significa a razão como primeira substância ou coisa do mundo. Então essa é uma das primeiras definições que esse dicionário nos apresenta, o termo Logos como tendo significado de razão. Então Logos seria a razão, colocada aqui como sendo a primeira substância ou coisa do mundo, ou seja, que o mundo ele foi formado a partir do Logos, a partir da razão, sendo, portanto, o Logos ou a razão, a primeira substância ou coisa do mundo, geradora, podemos dizer assim, do mundo. E também dentro desse dicionário há uma outra definição bem interessante, que coloca o Logos como sendo a pessoa divina. Estou tratando de um dicionário de filosofia. Então, segundo esse dicionário, Logos é razão como primeira substância ou coisa do mundo, ou Logos como sendo a pessoa divina. E é interessante que nós lemos o texto que diz que no princípio era o Logos, ou seja, no princípio era o Verbo. Também esse dicionário, já que ele coloca que Logos significa razão, então Logos é o mesmo que razão, segundo esse dicionário, ele então nos oferece o conceito de razão. O que seria razão? Ao apresentar o conceito de razão, enquanto Logos, conceito de razão, o dicionário, ele nos trará aqui 3 definições do que seria ou do que seja a razão. Então, a primeira definição do que é a razão. Razão é uma faculdade humana do ser humano. Portanto, razão é uma faculdade humana que o distingue dos demais animais. Então, dentre as faculdades que distingue o homem dos demais animais, nós temos exatamente a razão. É interessante observarmos que quando nós falamos o ser humano como um animal diferente que o distingue dos demais animais, alguns talvez ignorantes quanto ao assunto podem estranhar o fato de nós estarmos colocando o homem também como um animal. E só um pequeno esclarecimento que a própria expressão animal tem a ver com a alma, com a ânima. Então todo ser que tem ânimo, que tem alma, ele é um animal. Então animal aqui entende-se nesse aspecto,
Qualquer ser que tem ânimo, que tem alma, ele é um animal, no aspecto da ânima, da alma, do movimento, vamos dizer assim. Então nós sabemos que nesse aspecto o homem também ele é um animal. Porém, dentro do conceito aqui de razão, nos apresenta que a razão é uma faculdade humana que o distingue dos demais animais. Então, uma das faculdades que faz com que o homem seja diferente de um animal irracional, de um outro animal, é exatamente porque ele tem uma razão. Valendo a pena observar que não é apenas a razão que diferencia o homem de um animal. Por exemplo, uma outra faculdade, um outro elemento fundamental que distingue o homem dos animais irracionais é exatamente a questão da religiosidade, a fé, por exemplo. O homem é o único ser vivo, é o único animal que tem o senso do certo e do errado. A questão do senso moral, por exemplo. A questão da faculdade moral, da questão da religiosidade, tudo isso nós não percebemos ou não podemos comprovar isso em um outro animal a não ser no homem. Então, voltando aqui às definições, então a primeira definição de razão que nós temos, segundo esse dicionário de filosofia, é exatamente que razão é uma faculdade humana que o distingue dos demais animais. Uma outra definição de razão é que razão é a essência necessária ou substância. Ou seja, a razão é o homem para ser homem, necessariamente, ele precisa necessariamente da razão para poder distinguir-se dos demais animais. Ou seja, se o homem não fosse um ser racional, ele não teria nenhuma diferença, nenhuma vantagem em relação aos demais animais. Então nós vimos aqui que nessa definição de razão, a razão é colocada como a essência necessária ou uma substância necessária. Necessária para quê? Para que o homem seja homem. Então o que torna o homem diferente, por exemplo, de um cachorro, de um cavalo, de um pássaro, é exatamente essa essência, aqui chamada de essência, necessária, que nós chamamos de razão. Então, a segunda definição de razão é exatamente uma essência necessária ou uma substância necessária. Terceira definição de razão. Essa terceira definição, ela é uma definição bastante interessante, porque ela já começa a apresentar razão, não meramente como uma faculdade, que não é meramente, não apenas como uma essência, mas já mostrando, em certo aspecto, a razão como algo prático. A razão na sua praticidade, podemos dizer assim. Então, qual é essa terceira definição de razão? Então, razão é argumento. Ou seja, só é possível argumentar um ser provido de razão. Então, um ser que não é racional, ele não pode argumentar. Por exemplo, por mais que um animal ele seja adestrado, ele seja ensinado, por exemplo, um macaco, ele seja ensinado, ele seja muito esperto, um papagaio, ele aprenda a falar, ele fala, ele repita várias palavras, mas ele não tem o poder do debate, da argumentação. Qual a ideia? O que é argumentar? Argumentar o homem, a utilização da palavra, da faculdade, da linguagem, para poder convencer alguém de uma questão, por exemplo. Então, se argumenta com a finalidade de convencer sobre algo, com a finalidade de persuadir. Então, a razão, dentro desse conceito, é apresentada como argumento. Então, razão é argumento. Argumentar é utilizar-se dessa faculdade
inerente ao homem que nós chamamos de razão. Então, razão é argumento, razão é prova suficiente, ou seja, por meio da razão, é o meio suficiente para o homem poder argumentar, para provar alguma coisa. Razão, aqui também dentro ainda dessa definição terceira, coloca a razão como sendo está com a verdade. Aqui a razão é colocada como sendo o mecanismo, o meio, para o homem alcançar o conhecimento da verdade. Então, por meio da razão, o homem pode adquirir um conhecimento ou conhecimento verdadeiro. Então, nesse aspecto, razão é vista como um argumento, como uma prova, como um meio de se chegar ao conhecimento da verdade ou como a verdade. E a quarta definição de razão que é apresentada é a razão como faculdade orientadora geral. Essa é uma das definições que eu julgo ser, as outras também são importantes, mas seria uma definição mais prática, poderíamos dizer assim, mais filosófica no seu uso na praticidade. Então, o que nós temos? Então, o que seria a razão como a faculdade orientadora geral? Ou seja, que todas as manifestações do homem, que elas sejam orientadas à luz da razão. Então, o homem tem uma faculdade que é dar a ele a possibilidade de nortear as suas decisões. O homem pode deixar-se dirigir à luz da razão enquanto uma faculdade orientadora geral. Então, aqui a razão é coloca-se aqui na razão a responsabilidade de orientação geral para o ser humano. Então, razão, faculdade orientadora geral. E dentro desse quarto conceito, ainda tem um outro, que são dois subconceitos. A razão, primeiro, razão como faculdade orientadora geral e razão como um procedimento específico de conhecimento. Então, aqui, nesse segundo momento, a razão, faculdade orientadora geral, e ficando mais claro, agora coloca a razão como um procedimento. Então, a razão é um procedimento, é uma maneira, é um meio. Então, a razão como um procedimento específico de conhecimento. Ou seja, que o conhecimento, ele é adquirido, ele deve ser adquirido pela via da razão. Então, a razão seria o meio, seria esse procedimento específico para se chegar ao conhecimento. Entenda-se aqui conhecimento como sendo o caminho para se chegar à verdade, ao conhecimento verdadeiro. Não um mero conhecimento, mas para se chegar ao conhecimento da verdade sobre uma coisa ou de uma coisa, a razão ela é colocada como sendo esse procedimento específico do ser humano, o que diferencia das demais criaturas. É interessante nós observarmos que, segundo um grande filósofo, Descartes, um grande racionalista, ele coloca que o Criador, no caso Deus, esse Deus Criador, e é bom entender que, à luz da filosofia cartesiana de Descartes, quando ele apresenta Deus, ele não está colocando o Deus da religião, esse Deus que cada religião tenta vender de uma forma, não é esse Deus da religião, mas é que ele fala no sentido do Deus metafísico, do Deus transcendente, do Deus metafísico que está além da physis, além da matéria, além da natureza. Então, segundo Descartes, Deus, ele deu a todo homem, ele colocou em todo homem duas grandes faculdades. E essas faculdades são exatamente, segundo Descartes, ele nos apresenta, a vontade e a razão. Então, essas são as duas grandes faculdades que Descartes reconhece que Deus deu ao homem. A faculdade da vontade e a faculdade da razão. Então, segundo Descartes, por meio da vontade, o homem ele deseja tudo. Ele até coloca
que a faculdade da vontade seria uma espécie da imagem de Deus ou da semelhança de Deus no homem, porque assim como um Deus, segundo uma leitura que se pode fazer desse pensamento filosófico, assim como um Deus, ele pode todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, o homem, por meio da vontade, ele pode querer tudo. Porém, Descartes ele apresenta que Deus deu ao homem, ou que há no homem, a faculdade da vontade, mas também existe a faculdade da razão. E qual seria o papel dessa faculdade da razão no homem? Exatamente porque, como a faculdade da vontade, ela leva o homem a querer tudo, porém, se o homem ele dá vazão apenas à faculdade da vontade, ele pode incorrer em vários erros. E a razão ela é dada ao homem como uma faculdade exatamente para disciplinar a vontade do homem. Então, ou seja, quando o homem ele tiver vontade de fazer alguma coisa, ele deve pegar a sua vontade e submetê-la, direcioná-la à luz da faculdade da razão. Então, segundo Descartes, se o homem sempre equilibrasse vontade com razão, se ele ouvisse a voz da razão, se ele disciplinasse, se ele guiasse ou ele guiar a sua vontade à luz da razão, ele sempre acertaria. Então, se o homem tem a faculdade da vontade, mas também tem a faculdade da razão. Se o homem equilibrar, se o homem disciplinar a sua vontade à luz da faculdade da razão, ele sempre acertaria. Porém, os grandes erros que o homem comete é exatamente porque as suas atitudes são resultados meramente da faculdade da sua vontade. Ele não sabe utilizar-se bem da faculdade da razão e não disciplina a sua vontade à luz da razão. Então, segundo Descartes, Deus deu a todo homem igualmente, distribuiu a todo homem a faculdade da razão, mas que nem todos os homens utilizam bem dessa faculdade. Então, o que nós observamos aqui é exatamente que a razão, como nós já falamos antes, que a razão, como essa substância é primária, a razão colocada como sendo algo divino, a razão aqui colocada como sendo uma essência necessária, a razão colocada como sendo um argumento suficiente, está com a verdade, a razão sendo colocada como uma faculdade orientadora geral, segundo as definições do que seria a razão sendo colocada como um procedimento específico para o conhecimento. Então, essa afirmação, esse pensamento de Descartes, ele vem exatamente deixar bem claro para a gente que o homem, se ele sempre disciplinar a sua vontade, o seu querer, à luz da razão, e razão aqui fala exatamente de luz, de conhecimento, o homem ele erraria menos. Então essa é a leitura que Descartes fala em relação dessa relação entre vontade e razão. E é interessante nós observarmos que na filosofia, em vários momentos na filosofia, a razão ela pode ser vista, a razão ela é vista como sendo a própria mente. E quando eu falo sempre a própria mente, estou falando do intelectual. A razão como algo intelectual. Em dados momentos, a mente na filosofia é vista como sendo a própria alma ou o espírito. Muitas das vezes não tendo essa separação entre alma e espírito, essa parte material do homem. A razão sendo visto como a alma, a razão sendo visto como o espírito, como a mente do homem. A razão ela sendo vista como essa parte da inteligência, da mente do homem. Então, na filosofia, muitas das vezes, a razão ela se confunde com a mente, com a inteligência, com a alma, com o espírito do homem. Falando da questão dessa faculdade do conhecimento, essa faculdade da razão. E é interessante que nós vamos voltar ao texto, que a Bíblia nos apresenta Jesus como sendo o Logos, como sendo a palavra. Logos aqui como sendo o verbo
verbo, logos, essa questão da própria sabedoria. Jesus, ele é a própria sabedoria, ele é a luz, ele é a própria verdade, ele é o próprio conhecimento, ele é a própria razão. A razão num sentido mais radical, como sendo não meramente o meio de chegar à verdade, mas como sendo a própria verdade. Nós poderíamos dizer aqui que Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o logos, ele é a razão, ele é a luz encarnada. Então é dentro dessas leituras, desse aspecto, que eu quero apresentar a lição, para nós percebermos Jesus como sendo a verdade, como sendo a própria sabedoria encarnada. E aí eu faço uma observação, eu sempre costumo, quando tenho a oportunidade de discutir essa temática, que muitas das vezes nós sabemos que a razão, ela é combatida como se fosse algo ruim, como se fosse algo maligno. Eu reconheço muito bem, pela experiência que eu tenho como cristão, como pertencente a uma denominação, por que não dizer a uma religião, porque infelizmente nós percebemos, querendo ou não, a gente acaba absorvendo a vida com Deus, ou desenvolvendo a vida com Deus dentro de uma religião. E como sempre defendo, eu não creio que Jesus veio trazer aqui uma proposta de religião, mas a religiosidade faz parte da natureza humana. Mas o que a gente percebe é que muitas das vezes dentro da religião, pela religião, há um combate muito grande à razão, como se a razão fosse algo maligno. Mas a razão é uma faculdade que Deus deu a todo homem. E como nós vimos à luz da filosofia, se o homem ele procurar se guiar por meio dessa faculdade divina, que é a razão, se ele procurar disciplinar a sua vontade, o seu desejo, as suas paixões, ele consegue acertar mais. Então a razão, ela pode ser utilizada para o homem chegar a Deus. Diferente de muitos que pensam que o homem não pode alcançar a Deus, não pode conhecer Deus por meio da razão, como se a razão fosse algo maligno. Não. Se o homem, se a sua razão, se ele sabe utilizar-se bem da sua razão, e ele deixa que Deus seja o Senhor da sua razão, ele pode chegar ao conhecimento de Deus também por meio da sua razão. Porque a razão foi uma faculdade, a razão foi algo da parte de Deus colocado dentro do homem, assim como foi a sua própria vontade. Porém, o homem corrompeu-se na sua vontade, o homem saiu do centro da vontade de Deus para querer realizar a sua própria vontade. O homem deixou que a sua razão ela fosse contaminada pela sua vontade, que a sua vontade sobrepôs-se ou sobrepusesse a sua razão, e ele deixa então de se guiar para Deus. Mas a razão é uma faculdade divina. E é interessante que o texto que nós lemos aqui, em João, voltando para a leitura em classe, nos diz que no princípio era o Logos, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, era a razão, era a luz, no princípio era o verbo, e esse verbo era Deus. E nos diz que o verbo, a razão, o Logos, ele se fez carne. Então, Logos, razão, verbo, nos fala da sabedoria, do conhecimento da verdade. E a verdade, a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra é exatamente Jesus, que é o título da nossa lição. Então, a lição nos apresenta Jesus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Logos, a palavra, o verbo encarnado. Bem, o comentário da lição, nós vamos então para o comentário da lição. A introdução da lição nos apresenta o seguinte: há inúmeros pontos da cristologia. Cristologia é exatamente aí, dentro da teologia, é a disciplina que vai estudar Cristo, no caso sobre a vida de Jesus, Cristo, o próprio Cristo, o termo já está dizendo, logia é o estudo, então a cristologia nos apresenta aqui na introdução o comentarista. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo, ou seja, da lição um espaço pequeno, para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus, a provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica
em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Então, aqui nos apresenta a introdução, que o assunto dentro da cristologia, a cristologia é um tema vasto, a vida, estudar sobre a vida de Jesus, sobre Jesus e a sua natureza divina e humana é um assunto muito vasto, porém, alguns aspectos da cristologia de Cristo serão abordados aqui dentro desta lição. O primeiro ponto da lição nos apresenta o Filho unigênito de Deus. Primeiro subtópico, o Filho de Deus. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João aqui está dizendo, quando ele usa essa expressão, estes, porém, foram escritos, estes aqui ele está falando de sinais, aí num contexto maior anterior, você pode ler na sua casa aí, esse texto está no livro de João, capítulo 20, verso 31. Então, aí nos versículos anteriores ao 31, vai estar falando sobre os sinais, os muitos sinais que Jesus havia realizado. E aí João está dizendo que aqueles sinais, alguns desses sinais, foram registrados, já que não podia se registrar todos os sinais. Então, aqueles que foram registrados, João vai estar exatamente dizendo o quê? Estes sinais que foram registrados, esses, porém, foram escritos para que creais em Jesus Cristo, através desses sinais, para que creais em Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui João aborda exatamente que o registro dos sinais, das obras que Jesus realizou, exatamente a fim de que o homem possa perceber que Jesus é Deus, que ele tem todo o poder, e através desses sinais pudessem crer, voltar-se para Deus, crendo nele como o verdadeiro Deus, como o Filho de Deus, e que pudessem obter salvação através do seu nome. Temos aqui, o comentarista ele coloca, temos aqui dois pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Qual é a identidade de Jesus? Ele é o Cristo e o Filho de Deus. Então Jesus ele é o Cristo, Salvador, e ele é o Filho de Deus. Essa é um primeiro ponto importante, é ver Jesus como sendo o Cristo, o Filho de Deus. Um outro ponto é o motivo dessa revelação. Por que Jesus se revelou? Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E ele se revelou para quê? O motivo, segundo, é o motivo dessa revelação, que é exatamente a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele vai exatamente receber redenção em Jesus, pois para isso foi que ele se manifestou ao mundo. Então, o segundo motivo é a revelação da redenção de todo aquele que crê nessa verdade. É de toda importância saber o significado do título Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Uma expressão, um texto muito rico, que nos apresenta que um menino nos nasceu, mostrando a ideia do menino nascer enquanto nascimento físico, um ser humano, vamos dizer assim, enquanto um ser físico. Por isso o menino nasceu, foi encarnado, ele nasceu ali no ventre de Maria, numa concepção, no sentido da gestação, do ato de parir normal. Então, a primeira parte do texto fala exatamente desse aspecto material, físico, carnal. Então, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Esse filho que nos foi dado era exatamente o Filho de Deus que foi dado ao homem. Então, um menino nos nasceu, nascimento, é humano, e um filho se nos dá, mostrando que um Deus, ele foi encarnado no momento anterior, enquanto o nascimento, o nascer, e ele foi dado para o ser humano. Então, note
Aqui é o comentarista, ele traça um comentário bem interessante, eu vou ler a expressão novamente. A profecia de Isaías anuncia, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isaías 9, versículo 6. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. Então aqui o comentarista chama a atenção para notarmos que o menino nasceu, mas o filho não nasceu. O filho se nos deu, mostrando essa diferença. O menino nasceu enquanto carne, mas o filho foi dado, porque era o filho de Deus. Bem interessante essa leitura. Mas o filho se nos deu. O nascimento desse menino aconteceu em Belém. Mas o filho foi gerado desde a eternidade. Então é aquele aspecto, inclusive polêmico, que já abordei num outro momento, a questão da geração de Jesus, porque enquanto Deus, Jesus nunca foi gerado, mas desde a eternidade já havia lá, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, ele inclusive foi morto desde a fundação do mundo, mas na presciência de Deus, no plano de Deus, Jesus já havia sido gerado enquanto um mistério, enquanto essa obra redentora que se materializou no ventre de Maria. É um mistério, uma complexidade, mas é exatamente isso que nós temos na Bíblia. Então, portanto, o nascimento desse menino aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade, pois transcende a criação. E ele, aqui é uma citação, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está aí em Colossenses 1, verso de número 17. É com isso, como disse, melhor dizendo, Atanásio, em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus. O Pai não seria Pai se não existisse o Filho. É uma expressão bastante interessante, essa expressão aqui de Atanásio em resposta aos arianistas que não criam na questão da Trindade, viam, no caso, Jesus como sendo uma divindade entre o próprio Espírito Santo, não como um Deus, mas como sendo aí um intermediário entre Deus e o homem. Toda aquela questão que foi posta numa lição anterior. Mas é interessante, o que eu quero chamar a atenção, que me interessa aqui, é exatamente essa expressão referindo-se à eternidade de Jesus, não como um mero intermediário entre Deus e os homens, quando Atanásio ele afirma: o Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Ou seja, se não existisse, é claro, alguém só se torna pai se tiver um filho, e alguém só se torna filho se tiver um pai. Então ele diz exatamente o quê? Que Deus, enquanto Pai, não seria Pai se não houvesse o Filho Jesus Cristo. Só que aí surge, eu não vou entrar mais nesse mérito da discussão, porque eu creio não que isso tenha sido esgotado, mas eu já apresentei as implicações no vídeo anterior, quando nós estudamos a questão da própria Trindade, a complexidade da Trindade, mas aí surge exatamente um questionamento. Deus ele se torna Pai ao gerar Jesus? Jesus se torna Filho ao ser gerado por Deus? Ou Deus, no sentido mais filosófico, mais abrangente, ou Deus, ou a expressão necessariamente Deus, ela prescinde da questão do Pai, já que ele, enquanto Deus, ele não geraria por ser Deus, e o próprio Jesus, enquanto Deus, nunca poderia ter sido gerado? Então é interessante porque a expressão de Atanásio é exatamente o seguinte: olha, o Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Ou seja, a condição para Deus ser Pai é Jesus existir enquanto Filho. E a condição de Jesus ser Filho é Deus existir enquanto Pai. Só que, como nós já vimos, essa questão da existência de Deus,
da localização de Deus num tempo e num espaço, ela é bastante complexa, ela é bastante emblemática à luz da razão. Então aqui eu só fiz a nível de provocar, aí eu coloquei exatamente isso. Ó. Deus se torna filho ao ser dado enquanto homem, enquanto gerado. Deus se torna pai, ou Deus se tornou pai só pelo fato de Jesus ter sido gerado? Ou na eternidade já havia lá o Deus Pai na eternidade, como ele próprio, o próprio Jesus é o Pai da eternidade? É um tema complexo, mas não cabe mais aqui a essa altura, uma vez que já dei elementos mínimos para a reflexão no vídeo sobre a Trindade. Aí se alguém porventura não tenha assistido o vídeo sobre a Trindade, eu recomendo. É um vídeo que ficou, no mínimo, não diria esclarecedor, mas provocador. Então você pode estar acompanhando, acessando o vídeo quando nós tratamos sobre a questão da Santíssima Trindade. O subtópico 2 desse ponto, esse ponto 2, nós estamos abordando exatamente sobre a questão o Filho unigênito de Deus. Nós vimos aí o primeiro subtópico, o Filho de Deus, a expressão Filho de Deus. Agora nós vamos ver sobre o significado de Jesus enquanto Filho de Deus. O significado do termo Filho nas Escrituras é amplo, e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai, ou seja, o Filho tem a natureza do Pai. Então, se Deus o Pai, ele é Deus, Jesus também é Deus. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade, e os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. O mestre disse: eu e o Pai somos um. Está lá no livro de João, capítulo 10, versículo de número 30. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus. Aí uma citação de João 10:36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, ele fala dele mesmo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus. A Jesus falando de si mesmo, mostrando, esclarecendo que Deus o enviou e ele saiu de Deus e que ele era o próprio Deus. E muitos achavam que pelo fato dele se apresentar como filho de Deus, ele estaria blasfemando contra Deus. Aí na sequência o comentarista ele fecha esse segundo subtópico nos apresentando alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Olha, alegar que Jesus não é Deus, mas é o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Ora, nós vimos isso exatamente, que essa contradição, que essa dificuldade mora exatamente quando nós vamos analisar como é possível um Deus se encarnar e a própria complexidade que gira em torno da questão da Trindade. Então o comentarista aqui, ele está dizendo exatamente, olha o que ele nos afirma aqui, ó, alegar que Jesus não é Deus, e nós cremos que Jesus é Deus, então alegar que Jesus não é Deus, mas sim dizer que Jesus ele é apenas, ou ele é filho de Deus, como ele coloca aqui, como dizem alguns, é uma contradição. Então ele apresenta que Jesus é filho de Deus, porém alegar que Jesus só é filho de Deus e não é Deus é uma contradição, que é exatamente o que nós abordamos no vídeo anterior. Ou seja, Jesus, ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, porém ele é filho de Deus. E nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar Jesus como sendo Deus e ao mesmo tempo sendo filho de Deus. É exatamente um mistério que está além da compreensão humana. Como alguém, ele é filho de Deus, ele é filho, e ao mesmo tempo ele é o próprio Deus do qual ele é filho. Como alguém, ele foi gerado, foi criado, e ao mesmo tempo ele diz que ele é o Pai da eternidade. Isso é um mistério. A mente humana não esgota esse conhecimento. Ele é
maravilhoso demais para nós. Aí o subtópico número 3 nos apresenta significado de unigênito, que a Bíblia nos apresenta Jesus como sendo unigênito de Deus. Não é Jesus como sendo o primogênito de Deus. Jesus, ele é o único. Então essa é uma diferenciação que nós devemos fazer. Jesus não é apresentado na Bíblia como sendo o primogênito de Deus. Ele é apresentado como sendo o unigênito de Deus. Adão, nós temos lá a criação de Adão como sendo lá o primogênito da criação, o primeiro. Mas Jesus, ele não é o primeiro da criação. Ele não é o primeiro, ele é o único, o unigênito Filho de Deus. Então, significado de unigênito. A etimologia do termo unigênito, que quer dizer único, unigênito, é monogênesis, que é mono, quer dizer um. Então, unigênito, que aí no caso aqui o termo é apresentado, que a etimologia do termo unigênito, que quer dizer monogênesis, em grego indica a deidade do Filho, ou seja, que Jesus, ele é Filho único, unigênito, único de Deus. Então indica a deidade, a etimologia dessa palavra, unigênito, no caso monogênesis, que em grego significa exatamente a deidade, indica a deidade do Filho, como Jesus, como Filho de Deus. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas 7, versículo 12, 8, versículo 42 e 9 e versículo 38. Uma vez em Hebreus 11, 17. Então já temos 4 vezes, ela aparece 9 vezes. E as outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos, que é João 1, versículo 14 e 13, depois João. Aí ainda João 3, versículo 16 e 18, e depois em 1 João, capítulo 4, versículo 9, que vai ter essas expressões aí, referindo, no caso, aparecendo aí no Novo Testamento, falando da deidade de Jesus como o único Filho de Deus. Então o vocábulo, no caso aí, monogênesis ou unigênito, vem do vocábulo de monos, que quer dizer único, e gênesis, que quer dizer deriva. De genos ou genos, que quer dizer um tipo, uma raça, um tipo. A expressão raça eu acho meio complicado. E não necessariamente do verbo genal, que quer dizer gerar. Então Jesus, a gênese aí de Jesus não é no sentido de gerar, é no sentido de um tipo, de um, vamos dizer assim, de um derivado de um genus, de uma raça dentro da nossa linguagem humana, mas dentro de um tipo. Ele sendo gerado no sentido de vir do próprio Deus, não no sentido de uma geração humana, mas uma derivação, um derivado de genus, como bem coloca aqui. Olha, o vocábulo vem de monos, que quer dizer único, e de genes, que quer dizer no sentido que aparece. Então, genes, que nos aparece como derivar de genus, derivar de genus, que no caso seria de um único, que aí é uma referência ao Deus único, e não meramente ser gerado no sentido, no aspecto humano. Então, o unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade, e é exatamente o que declara o credo niceno, quando diz esse credo: e cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho, vindo de Deus, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Deus, no caso do Deus Pai. Isso aqui é interessante, olha. Unigênito do Pai, que é da substância do Pai. Lembrando daquelas implicações que eu falei no outro vídeo sobre a questão da substância. Então, que é da substância do Pai, Deus de Deus, ou seja, um Deus que é Deus, saído de Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma substância
com o Pai. Olha, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma substância, ou seja, gerado e não feito, de uma substância com o Pai. Então, Jesus apresentado como tendo a mesma substância do Pai, levando aí em consideração as implicações na expressão substância. O ponto 2 da lição nos apresenta a deidade do Filho de Deus, ou seja, a divindade de Jesus. Primeiro subtópico, o verbo de Deus. Aí João 1, como nós já lemos, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, nós já lemos. O verbo é a palavra, do grego logos, como nós já afirmamos. Então a lição nos apresenta. O verbo é a palavra, do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem, uma delas em referência ao Pai, e o verbo estava com Deus. Então o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo. Aqui, então, segundo a questão, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aqui mostra que essa relação na Trindade antes da fundação do mundo. A preposição grega pros, usada para, que tem o sentido de com, nessa segunda cláusula diz respeito ao plano de igualdade, que o verbo estava com Deus. Então esse com coloca num plano de igualdade o verbo sendo igual a Deus. Então com nessa segunda cláusula diz respeito ao plano da igualdade e intimidade, face a face, além de mostrar a distinção, ou seja, mostra a igualdade, mas mostra que são, segundo aqui a leitura, que há uma distinção entre pessoas, segundo essa leitura. Então mostra também que há uma distinção entre o Pai e o Filho, um golpe mortal contra o sabelianismo. Então, segundo aqui o comentarista, essa ideia de mostrar o verbo como sendo uma pessoa distinta do Pai, seria um golpe contra, no caso aqui, o sabelianismo de Sabélio, que era exatamente um bispo, que ele defendia a Trindade como sendo manifestações de uma única pessoa. Aí, segundo o comentarista, uma vez que é apresentado que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o princípio era o verbo, esse verbo estava na companhia de Deus, e esse verbo era o próprio Deus. Então, segundo aqui esse texto, o comentarista ele aborda que isso exatamente seria, no caso, um golpe mortal, fatal, contra aqueles que defendem, no caso, o unicismo, que Jesus era uma única pessoa, que Deus é uma única pessoa que se manifestou de 3 formas diferentes. Então, é interessante aqui esse comentário. Então, aqui ele vai colocar que a segunda referência, e o verbo era Deus, aponta para o Filho, como sendo um próprio Deus. Não se trata de acréscimo de mais um Deus. Olha, mostra a distinção, mas ao mesmo tempo que é um ser só. Como ele coloca aqui, olha, a segunda expressão, o verbo era Deus, aponta para o Filho, não se trata de um acréscimo de mais um Deus. Então não é o acréscimo de mais um Deus aqui. Posto que o apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade. Isso é complexo. Embora seja ele distinto do Pai. Então ele está incluso ou pertence à divindade, embora seja distinto do Pai. Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Trata-se do monoteísmo cristão. Então é uma informação bem interessante e que nós podemos aí minimamente acompanhar aí essa reflexão aí do comentarista. O subtópico 2 desse ponto nos apresenta reações à divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico, como era ou como é a religião
judaica. Portanto, não admitiam em hipótese alguma outra divindade senão só e somente só o Deus Yahvé de Israel. Observamos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus com protesto. Então João ele registra que quando Jesus ele se apresentava como sendo a sua deidade, ou a sua deidade, melhor dizendo, sendo igual ao Pai, os judeus protestavam porque eles eram monoteístas, então não podia. Como pode ser? Esse indivíduo se apresenta como um Deus e o outro Deus. Então é dois deuses, então o próprio judeu ele se levantava contra porque eles não criam, por serem monoteístas, eles não admitiam a ideia de dois deuses ou duas pessoas que se diziam Deus. Então João ele registra exatamente os judeus que eles protestavam. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. Subtópico 3. O relacionamento entre o Pai e o Filho. Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas do relacionamento intratrinitariano e histórico salvífico revelado nas Escrituras Sagradas, havia ainda as construções bipartidas que identificavam a mesma deidade do Pai e do Filho. Ou seja, além da questão da Trindade, que era algo aceitado, no caso, na igreja, pelos pais da igreja, eles também viam essa questão das Escrituras, essa questão da bipartida, de mostrar Deus e o Pai, no caso o Pai, Deus Pai e o Deus Filho, como sendo duas pessoas distintas. É isso que o comentarista ele está colocando. Havia ainda as construções bipartidas que identificavam a mesma deidade, ou seja, a mesma divindade do Pai no Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade, ou seja, um não é maior do que o outro. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. É exatamente o que eu falei da complexidade de se entender Deus. Veja o seguinte exemplo. Aí nós temos Romanos, capítulo 1:7, uma expressão muito significativa, quando nos diz assim: graça e paz de Deus. Olha essa bênção, olha. Graça e paz de Deus, nosso Pai. Está mostrando que a igreja cria em Deus, no Deus Pai, como sendo um ser existente. Então, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos uma citação do Deus Pai e de Jesus Cristo como um Deus, que fazia parte aqui dessa bênção, dessa citação aqui na igreja primitiva, registrada aqui nas Escrituras. Então, os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como essa. Então, não havia dificuldade para os primeiros cristãos aceitar Jesus como Deus, a divindade de Jesus, porque expressões como essas eram comuns. Colocar Jesus em pé de igualdade, vamos dizer assim, divindade em relação ao Deus Pai, ao Deus Criador. O terceiro tópico da lição, portanto, o último tópico da lição, nos apresenta a humanidade do Filho de Deus. Aí o primeiro subtópico diz: e o Verbo se fez carne. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. Aquilo que eu falei a princípio. O Evangelho de João ele nos apresenta no primeiro verso, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14, ele vai nos apresentar que o Verbo se torna carne, ou seja, o Verbo se torna homem, se torna material. Então aqui o comentarista está apresentando exatamente isso. O prólogo, ou seja, o início do Evangelho de João,
começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que, infelizmente, não é possível mencioná-los aqui por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus são obra do Espírito Santo, todos nós sabemos. Tal encarnação do Verbo é um mistério. Como isso é possível? É um mistério, como nós muito bem já afirmamos reiteradas vezes. Subtópico 2 nos apresenta características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma, elas ensinam que ele é plenamente homem. Então, Jesus é plenamente Deus, ele é plenamente homem. Jesus Cristo, a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nos apresenta Jesus Cristo, a expressão Jesus Cristo, homem, falando da humanidade de Jesus. Há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu, viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhe nos 2 primeiros capítulos de Mateus, tanto Mateus como Lucas, dá detalhes preciosos do nascimento de Jesus. Ele cresceu em estatura, a Bíblia fala muito bem que Jesus crescia em estatura física e intelectual. Então Jesus ele teve um desenvolvimento humano normal, crescia em estatura física, crescia intelectualmente, ele sentiu fome, sentiu sede, sono e cansaço. A Bíblia nos apresenta um Jesus de carne e osso. E o terceiro subtópico nos apresenta necessidade da encarnação do Verbo, ou seja, por que o Verbo teve que se tornar carne. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio de um casal, Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. É o que eu falei num outro vídeo, não lembro assim qual mais foi o vídeo, mas é exatamente isso, que o homem pecou, quem pecou contra Deus foi o homem de carne e osso, e era necessário que alguém se tornasse homem, experimentasse os mesmos dilemas do homem para poder, como homem, resgatar o homem para Deus. Como nenhum homem foi capaz de fazer isso, nem a própria lei dada por Deus, aí a necessidade de Jesus, do Verbo se encarnar. Então, por que o Verbo, qual a necessidade? Era necessário que alguém que não pecasse, mesmo sujeito ao pecado, viesse, se tornasse carne, para poder em carne, na carne, resgatar o homem para Deus. Então o comentarista aqui ele é feliz quando ele aborda Adão e Eva, seres humanos. Eles eram seres humanos e pela justiça de Deus o pecado tinha que ser vencido também por um ser humano. Jesus se fez carne, então. Fez-se homem sujeito ao pecado. Isso aqui é muito interessante. Jesus ele estava sujeito a pecar. Ele poderia ter fracassado. Enquanto homem, Jesus poderia ter fracassado. Então isso é muito importante, essa informação. Porque muitas das vezes alguém diz, não, mas Jesus, que era Jesus, precisou orar. Jesus, que era Jesus, precisou ser cheio do Espírito, por isso que nós temos que ter uma vida de oração. Como se ao dizer Jesus, que era Jesus, como se Jesus viesse executar a obra de redenção como um Deus. Então essa expressão não cabe. Ao dizer Jesus, que era Jesus, precisava orar, Jesus tinha que orar mesmo. Ele tinha que orar, ele tinha que vigiar, ele tinha que depender de Deus, senão enquanto homem ele fracassaria. Ele pecaria, ele se afastaria de Deus. Então isso é muito interessante nós observarmos, já falei da dificuldade que nós temos de separar o Jesus homem do Jesus Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas enquanto homem, ele sofria as mesmas tentações. Ele estava sujeito a fracassar, assim como Adão fracassou. Mas Jesus ele escolheu ser obediente a Deus.
e ser obediente até a morte. Então o que o comentarista coloca aqui é muito rico, é muito importante. Quando ele nos afirma, ele se fez homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, porque ele resolveu ser fiel, ele determinou, ele decidiu ser fiel a Deus. Então, embora nunca houvesse pecado, venceu o pecado como homem. Então, isso aqui para mim é fundamental. Jesus venceu o pecado como homem para nos dar o exemplo que também nós podemos vencer o pecado. Como eu costumo afirmar, se Jesus viesse aqui para vencer o pecado, para realizar a obra de redenção como um Deus, isso seria muito fácil para ele. Jesus, ele enfrentou todas as dificuldades. Ele enfrentou todos os inimigos, o mundo e o inferno, para poder ser fiel a Deus. E como homem, ele conquistou na cruz a nossa redenção, dando-nos o exemplo de que nós também podemos vencer nele. E olha que ele diz que está conosco, que nós não estamos sozinhos. Jesus, ele está conosco, ele nos dá a condição de também, assim como ele venceu, nós também poderemos vencer. Então ele venceu o pecado como homem. A Bíblia nos mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Então, esse mesmo Deus, ele tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. Então, pela lei, o homem estava condenado, ele não poderia voltar-se para Deus. Então, o próprio Jesus, ele se torna carne, ele se torna maldição por nós, ele vence o pecado e ele mesmo cumpre a lei que ele havia determinado. Então, através de Cristo ou em Cristo, o homem cumpre toda a lei, cumpre todo o ritual, o homem cumpre toda a exigência divina através de Cristo Jesus. Então, ao entregar a vida a Cristo e a viver numa vida dirigida por Cristo, o homem consegue cumprir em Cristo a vontade de Deus, todas as exigências para que ele possa voltar à comunhão com Deus, para que ele possa voltar a desfrutar do relacionamento com Deus. A conclusão da nossa lição nos apresenta: o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Só é possível compreender a verdadeira identidade de Jesus por uma revelação. Isso revela a sua divindade. Então nós vimos nessa lição, muito rica a lição. Eu não aprofundei muito na lição pelo fato de já ter apresentado no vídeo anterior material suficiente para nós nos depararmos diante da complexidade do que é Deus, enquanto um Deus trino. Mas essa lição nos apresenta o Senhor Jesus, aqui como o título da lição nos coloca, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós podemos ver um pouco sobre a natureza de Jesus enquanto Deus e enquanto homem, a necessidade da encarnação de Jesus, exatamente para nos levar de volta para Deus, de onde nós saímos e nunca deveríamos ter saído de lá. Nós saímos de Deus e deveríamos ter permanecido em Deus. Saímos no sentido de sermos feitos à imagem de Deus e saímos no sentido de termos nos afastado dele, de onde nós nunca deveríamos nos afastar. E através de Cristo nós temos a condição de voltarmos para Deus novamente. Isso é um grande privilégio para o homem que tem um encontro e reconhece Deus em Cristo como Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando profundamente ao teu coração, que Deus ele continue nos conscientizando de que nós precisamos dele e que nós temos que nos voltar para ele. E Jesus é o único meio, é a única ponte que leva o homem de volta
para Deus. Bem, na próxima semana nós estaremos aqui com um novo vídeo. Nós estaremos tratando um pouco sobre a identidade do Espírito Santo. Como falei, estudar o Espírito Santo é uma dentre as pessoas da Trindade, essa é a pessoa mais difícil de entendimento, é estudar o Espírito Santo. E nós vamos ver o que Deus tem preparado para nós, tem reservado para nós, no vídeo da próxima semana, que é a lição de número 5, de 30 de julho. E nós estaremos postando para essa semana, para a lição dessa semana do dia 30, que estaremos falando sobre a identidade do Espírito Santo. Então que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a vida da sua família, e que o Senhor ele possa estar te embalando a cada dia nos seus braços preciosos, e que a sua vida seja uma vida de bênção, dirigida no centro e para o centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma vida, uma existência debaixo da potente mão de Deus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.